importante para a informação que eu vou trazer daqui a pouquinho. Segundo a família, José Arthur sumiu em circunstâncias ainda não esclarecidas, o que mobilizou buscas intensas na região. Desde então, a Polícia Civil coleta depoimentos, analisa pistas e realiza operações para tentar localizar o bebê. Segundo a polícia, os suspeitos presos nesta sexta-feira são amigos da família e estavam frequentemente na casa de onde a criança teria desaparecido. As buscas continuam para encontrar José Arthur e esclarecer todas as circunstâncias do caso. José Arthur vivia com a família nesta casa. Vejam só, vejam a casa como é, tá? Ali tem próximo, vocês podem ver ali outras casas próximas que também são de familiares, tá? São de familiares ali. E nessa situação é que a criança foi levada ali para a próxima estradinha e dali a polícia acredita que ela foi levada para a BR-155. Já tudo planejado. Vila Peruana, zona rural de Eldorado do Carajás, quando desapareceu. Desde o dia 26 de março, uma força-tarefa da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Marinha vasculhou um raio de 5 quilômetros para localizar a criança. As buscas se concentraram em áreas de mata, beira de rio e locais apontados por denúncias anônimas. Essa é uma atualização. Agora vamos trazer as informações que conseguimos agora, tá? Agora. Eu acho que eu nem preciso voltar no dia 26 de março, né? Na Vila Peruana, lá em Eldorado dos Carajás, porque vocês já estão a par do que está acontecendo. Que eram por volta das 17 horas, quando a criança desapareceu. Imagina a cena, uma tarde quente de quinta-feira, uma zona rural, onde o silêncio só é quebrado pelo som da mata. Vocês podem ver a casa que ele desapareceu ali. José Arthur estava no quintal, brincava com a irmã, um irmãzinho, uma prima. A mãe lavando roupas. É o que nós chamamos de janela de oportunidade para o Roselândio fazer o que ele fez. Em menos de 10 minutos, a criança evapora. Preste atenção, gente, preste atenção. Uma criança de 1 ano e 7 meses, descalça, não caminha quilômetros em 10 minutos, não caminha mesmo. Ele, no máximo, anda 100, 200 metros. Ele não atravessa cerca de arame farpado sem se ferir ou gritar. Se ele não foi encontrado nas varreduras imediatas, a lógica nos diz que ele foi tirado dali, né? E agora, segundo a polícia, por quem? Pelo Roselândio, depois entregue ao Evandro. É como sem que ninguém ouvisse um choro, um pedido de ajuda, um grito, qualquer coisa, porque a criança já estava acostumada, tanto com um quanto com o outro. Durante esses dias, vivemos uma das maiores operações de busca no Pará. Helicópteros, cães farejadores, drones térmicos, até mergulhadores da Marinha. Eles secaram represas com escavadeiras, reviraram o lodo e o fundo de igarapés. O resultado físico negativo. Realmente a criança não estava por lá. Por isso que nas últimas 48 horas as equipes foram retiradas de campo. A Polícia Civil, o Comando de Bombeiros, entenderam que a resposta não estava mais no chão da mata. A investigação era de inteligência, para entender. Quando os cães perderam o rastro da criança na beira da estrada, o recado foi claro, né? O menino entrou em um veículo. E nós vamos falar sobre isso. E aqui que nossa live entra na parte mais densa da investigação. Agora, vamos entrar na atualização de hoje, 13 de abril. Vocês lembram que eu falei sobre o sangue na roupa? O laudo, pelo que parece, confirmou que as manchas de roupa encontradas com pedras são de sangue humano. E a polícia aguarda as 7 chaves se o DNA bate com o menino ou não. Mas o fato de haver pedras dentro da roupa indica uma tentativa clara de ocultação da roupa. Alguém queria que aquela peça ficasse no fundo da água, mas não ficou, né? E quando fizeram a perícia digital, tá? Este foi o ponto de virada, tá? Os celulares da família, de pessoas próximas, que no caso foi do Roselândio. Informações de bastidores indicam que as mensagens que foram apagadas, sim, isso mesmo, mensagens que foram apagadas, conseguiram ser recuperadas. Que alguém teria que apagar no dia que uma criança desaparece, né? Qual mensagem que uma pessoa tem que apagar? O que eles teriam que esconder, né? Já que as contradições das mais de 20 pessoas que foram ouvidas, a polícia encontrou divergências nos horários que eles falaram. O Roselândio, inclusive, teria dito que não teria visto a criança naquele dia, mas as outras pessoas falaram que é impossível, porque ele estava dentro da casa, né? Alguém disse que estava em um local, outro disse que estava em outro, mas a geolocalização do celular mostra quem estava em outro, né? O cerco, então, se fechando. E vocês lembram do carro, aquele chamado carro escuro? Pois é, não é um carro. São dois. 2 carros. Um foi descartado. Mas a polícia, depois de conversar, entender ali na proximidade do vizinho e do outro, da outra pessoa que era conhecida da família, prestou mais atenção nessa história do carro escuro. E esse carro escuro, na proximidade da casa, quando a criança era levada ali da porta de casa, e os cães farejadores não sentem mais o cheiro da criança a partir do portão, ficou claro que a criança tinha sido levada para dentro de um veículo. E esse veículo realmente era um carro, até as informações que nós temos, um carro escuro, tá?
Testemunhas viram esse veículo em alta velocidade na Vila Peruana no exato momento do sumiço. E a inteligência da polícia agora cruza os dados com as câmeras dos postos na BR-155 para que faça uma outra linha de investigação. Pois é, há uma linha de investigação que aponta que esse carro seguiu para onde? Em direção ao Tocantins. Direção ao Tocantins. O rapto para fora do estado é uma hipótese que ganha cada vez mais força. E a cada hora que passa, sem que o menino seja encontrado no Pará, ela aumenta ainda mais. E nós temos que lembrar de outro ponto. Outro ponto muito importante que deve ser falado. Não estamos acusando ninguém. Não é esse o nosso papel. Mas vocês lembram quem mora em outro estado? Vocês lembram quem mora em outro estado, quem veio de outro estado para procurar a criança? Pois é. O pai da criança mora no Tocantins. Não sei se tem uma ligação direta, mas por que exatamente eles escolhem ir com esse carro para o Tocantins? Essa é a hipótese mais trabalhada pela polícia, que acredita que o carro saindo da Vila Peruana tenha ido pela BR-155 para o Tocantins, passando então as fronteiras dos estados e indo para lá. Porque ali nas proximidades de Eldorado do Carajás, em cidades adjacentes, foi feita toda uma busca, câmeras, tudo que possa ter sido feito, voluntários, a foto da criança passando em todos os locais, a mídia regional falando, mas nada ali no Pará. E quando a polícia pega essa informação de que a possibilidade de que o Evandro tenha tenha ido em direção ao Tocantins, ganhou uma força imensa. Muito embora até o presente momento nenhum dos dois tenha falado a verdade, tenha aberto o bico, a polícia trabalha com essa certeza. Inclusive já passou para o Ministério Público, tá? O Ministério Público, por sua vez, acredita que possa encontrar a criança viva nas próximas horas, desde que as imagens que tenham sido captadas mostrem a real direção para que esse carro tenha, porventura, ido. Mas temos que lembrar de outro ponto. Muitos desses locais perderam as imagens. Câmeras perderam a imagem nos 7 dias. E a investigação, por ter sido mais trabalhosa, mais demorada, perdeu muita informação. Mas a polícia continua com essa busca. Pediram urgência máxima para as empresas de telefonia com relação à geolocalização dos telefones, tanto de Roselândio quanto do Evandro, para que tenham alguma informação direta sobre a geolocalização, para eu saber por onde eles passaram. É lógico que tanto o Roselândio quanto o Evandro podem não ter ido até o destino final com essa criança. Podem ir até um destino intermediário. A polícia também trabalha com essa possibilidade de que a criança tenha sido passada para terceiros ou quartos. Mas eles estão em caos. E que nessa segunda-feira o trabalho foi violento. Violento. Tanto que foram passadas informações de que é possível sim, que esse caso chegue até o final amanhã ou mais tardar quarta-feira. E que a polícia ainda acredita que essa criança possa estar com vida. Se ela está no Tocantins, se passou para outro estado, se veio para o Sudeste, veio para o Sul, a polícia vai descobrir. E eu digo para você que participou desse crime, não aumente a sua pena. Vocês vão ser responsáveis por rapto, é uma pena média. Mas ser responsabilizados por um crime contra a vida de uma criança, vocês estão assinando sua sentença. Eu digo para vocês que quem está participando desse crime, e pensar, cogitar fazer algum mal à criança para dar fim, né? Queima de arquivo, eu digo para você que a polícia vai achar você e você vai ser responsabilizado pelo crime contra a vida de uma criança. Que dentro da cadeia você também será cobrado. Então pense bem. Responder por um rapto é um crime mediano. Mas por um crime contra a vida, contra um bebê, ninguém aceita. Então, mais uma vez pedimos. Deixe essa criança num posto de gasolina, num local qualquer, que ela possa ser encontrada com facilidade e que ela volte para dentro de casa, né? Outra parte, a bicicleta que foi deixada, foi periciada, até dias antes foi periciada. Algumas pessoas falam, seria um sinal, uma marcação de alguém estar vigiando a rotina da casa? Não, tá? Já está sendo descartado. A polícia trabalha firmemente com o propósito de encontrar essa criança viva, mas em outro estado, tá? O que todos aqui pensam e querem é que essa criança esteja bem. E com esse trabalho de inteligência da polícia apontando para outro estado, apontando para o Tocantins, eles já têm a direção, já têm a rota. Vão seguir o caminho, aquele famoso caminho de migalhas? Sim. Aquele caminho marcado com um pedacinho de pão, com milho nas histórias infantis, né? Será feito. E vai chegar a criança. O motivo, por mais qualquer que seja o motivo, por mais esdrúxulo que seja, se seja por ganho financeiro, capital, que com toda certeza é um ganho financeiro, não me parece um caso de vingança, não me parece. Me parece mais um crime encomendado para levar a criança de um estado a outro.
para deixar com qualquer outra pessoa. Isso é o que me parece. Ela tem que ser entregue à família. E depois, o motivo desse rapto, algumas pessoas falam sequestro, eu não vejo como sequestro, porque sequestro requer um pedido de resgate, não tem pedido de resgate. A família não tinha condições de resgate. O pai biológico também não, acredito que não. Mas a família, a mãe e o padrasto não tinha. Também não vejo, mas o porquê eles escolherem exatamente essa criança. Tinha outras crianças juntas ali, tinha a prima, que também era pequena, a irmã, mas levaram exatamente o José Arthur. Que não é, tem seu pai no Tocantins. E a rota que a polícia acredita seja Tocantins. Tá? Esse carro que foi visto em alta velocidade, saindo da estradinha de chão, pegando a BR-155, que tantos falam, é a chave do mistério. E que pode dar fim ao caso o mais rápido possível. Eu acredito que nas próximas 48 horas esse caso esteja chegando ao fim, né? Porque trabalhar pela nossa corrente do bem, vamos fazer essa corrente do bem chegar à criança e fazer com que ela seja entregue à família. Eu antes dessas informações, eu não acreditava que essa criança tivesse esperanças dela estar viva. Mas agora, eu tenho esperança. Assim como você que está assistindo agora aqui também, tá? Tomara que essa criança seja entregue, tomara que o motivo, muitas pessoas estão falando um motivo aqui que talvez seja, não vou falar qual é, mas as pessoas estão lendo aqui, pode ser a verdade. Porque sair do Pará, de Eldorado do Carajás, pegar uma rota pro Tocantins, direto, uma premeditação. Eu não vejo essa premeditação como para levar a criança para tirar, para ceifar a vida da criança. Não. Não faz sentido. Não faz o menor sentido ceifar a vida dessa criança. Foi um crime encomendado, foi um crime levado para levar a criança com vida. E essa criança muito provavelmente está com vida. Ela sai de Eldorado do Carajás, pega a BR-155, um carro em alta velocidade, que vai ser fácil para a polícia conseguir as câmeras, se tiver as câmeras ali na rodovia, se tiver os postos de gasolina. O local ali de Eldorado dos Carajás para o Tocantins não tem que passar, tem que abastecer, tem que fazer um trabalho. E essa geolocalização, ela vai dizer: o celular do Evandro chegou até esse ponto aqui. O que tem nesse ponto? A única coisa que é mais complicada, tá? A única coisa que é mais complicada é que as empresas de telefonia têm um prazo para entregar os relatórios. E esses prazos muitas vezes demoram. Mas eles estão trabalhando com as herbes e esse relatório é um pouco mais rápido. Então, pelo menos com as estações de rádio base, com as antenas, pode-se chegar a um local. Tantos quilômetros, 100, 200, 500, 1000 quilômetros da distância de Eldorado dos Carajás. E assim, ia saber mais ou menos onde procurar. É lógico que sem a geolocalização é como procurar uma agulha no palheiro. Mas com a tecnologia vai ser mais fácil. Então, é a busca, né? É a busca por José Arthur. E essa busca não vai terminar até saber o que aconteceu. A verdade está próxima. Os laudos digitais, a roupa, são provas que não mentem. Então eu digo, você que está aqui na nossa live, neste momento, tá assistindo conosco, vendo o que está sendo passado, tem alguma informação, não quer passar para a polícia, passe um e-mail para a gente. Passe um e-mail para a gente porque vai chegar a polícia, vai chegar a pessoa certa e nós teremos esse caso resolvido. Eu acredito que nas próximas horas, mais uma informação para vocês exclusiva do canal, tá? Da Rota da Criança.